Shalom, glória a Deus por todas as coisas. Estamos aqui no Devocional da Noite, Atos capítulo 13. A gente já vai começar a ver agora Saulo, que agora é Paulo, né? As viagens de missionário, o que mais que ele e Barnabé fizeram. E glória a Deus pela palavra que vem nos alimentando, nos fortalecendo. Eu quero te convidar para orar nesse momento, para a gente pedir ajuda ao Espírito Santo para nos explicar a sua palavra. Amém? Querido amigo, Espírito Santo, eis-nos aqui, declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua voz, queremos mais de ti, Senhor, te ouvir, te obedecer, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos dê discernimento espiritual, tira as escamas dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, nos transforme em mulheres de fé, cada vez mais aliançadas contigo, mulheres cheias do teu Espírito, mulheres cheias de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui com a palavra de Deus, Atos capítulo 13, que começa assim. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, né? Tetrarca era o governador da quarta parte de uma região. A gente ouviu falar sobre Herodes, né? Herodes morreu. E aqui a gente tem um amigo dele, né? Que foi criado junto com ele, né? E Saulo a gente conhece. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Então o Espírito do Senhor chamou ali para a missão, né? Barnabé e Saulo, e começou ali a obra missionária deles. Eles começaram a viajar, falando da palavra. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos, e ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Olha, esses dias eu falei sobre um mago, na verdade, eu achando que era Simeão. Lembra aquele que era mágico e que se converteu lá em Samaria? Eu acho que está lá no capítulo 8. Pois é, mas era desse cara que eu estava falando. Na verdade, era justamente desse Bar-Jesus aqui. Ele praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. E o procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, né? Ele opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. E o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Pense, vai mexer com quem? Homens cheios do Espírito Santo de Deus, né? Paulo ali, que lembra do temperamento dele, né? Ele é colérico. Ele viu ali o cara querendo desviar o procônsul querendo se aproximar de Deus, querendo ouvir, né? Barnabé e Saulo ali ouviam a palavra e o mágico não deixava. E Paulo foi diretamente ali no reino espiritual e deu ordens, deu decreto ali e as coisas aconteceram. Eu quero te dizer que quando você estiver lutando com o reino espiritual, você precisa ter essa autoridade. Você precisa falar desse jeito como Paulo falou, cheio do Espírito Santo. Você dá ordens no reino espiritual e os demônios, em nome de Jesus, vão se sujeitar à sua ordem. Você viu que Paulo disse assim: eu quero que você fique sem ver a luz do dia durante algum tempo. E o que aconteceu? Ele ficou ali tateando porque ele não conseguia ver nada. Ele precisou que pessoas ali o guiassem
olhassem, porque ele não viu nada. Então você, esse mesmo Espírito que estava sobre a vida de Paulo, que era o Espírito Santo de Deus, estava sobre Jesus e está hoje sobre a minha vida e a sua vida. Nós temos esse poder e autoridade. Quanto mais aliança com Deus nós temos, mais poder e autoridade é derramado sobre as nossas vidas. Isso é unção. Paulo era cheio de unção. E a gente sabe, né? Uns são, outros não são. Mas eu quero dizer que você é aliançada com o Senhor, você é cheia de autoridade, você pode dar ordem no reino espiritual, sim. Que se você percebe que tem demônios na sua casa, você fala para eles, decretando no reino espiritual, bata em retirada em nome de Jesus. E eles vão ter que sair, porque eles obedecem no nome de Jesus. Então esteja assim, aliançada com o Senhor, para o que você falar, o diabo obedecer. Amém? E eu acho muito forte isso que Paulo falou. Inclusive a gente ficou um tempão orando, eu acho que uma semana orando, decretando no reino espiritual justamente isso. Tudo que Paulo falou aqui é no versículo 10, ó. Quando Paulo começou no versículo 9, ó. Atos capítulo 13, versículo 9. Paulo começa assim. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, ó, versículo 10. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E a gente viu o que aconteceu, né? Então saiba que você também é cheia da unção, cheia de autoridade, e você pode declarar sobre a sua casa contra os espíritos imundos. O espírito de medo é um espírito imundo, dê voz, decrete ali no reino físico, porque vai acontecer. Espírito de ansiedade, de depressão, de tristeza, de angústia, você pode falar com esses espíritos. Que fiquem ali cegos, que voltem da onde vieram, que deixem a sua casa, que deixem a sua mente, seu corpo. Que se você tiver que orar por alguém, espíritos de engano, espírito de cegueira espiritual, espírito de prostituição, de adultério, de mentira, de roubo, de lascívia, seja qual for o espírito que você precisar falar, fale com autoridade, porque você tem o Todo-Poderoso dentro de você, você é super poderosa por isso, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, amém? Lembre disso, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Versículo 13. Você lembra, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. O próprio Jesus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O próprio Jesus nos enviou para curar enfermos, para libertar cativos. Então nós temos esse poder e autoridade. Não fique com medo. Medo é um espírito que tenta nos paralisar. Então você dá voz de comando já ao medo. Quero que esse medo caia por terra em nome de Jesus. Que caia agora por terra toda angústia, todo medo, toda dúvida. Esse espírito maligno agora saia da minha mente, saia da minha vida. Em nome de Jesus, vocês podem se auto-ministrar e também pode ministrar alguém. Faça isso, comece a praticar, porque o Senhor é com você. Amém? Versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. E no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. E depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. E com grande poder os fez sair daquele país. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. E tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. E depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera.
E antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. E quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. E os irmãos, filhos de Abraão e gentios temente a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. E o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram ao Pilatos que o mandasse executar. E tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele até a Galileia, para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. E nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. E assim ele diz em outra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que dizem os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhe contasse. Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Então você viu, né? Paulo e Barnabé, eles estavam ali numa viagem missionária. Você viu que começou falando nesse capítulo que era Saulo, né? E agora já fala que é Paulo. Eles estavam numa viagem missionária e onde eles tinham oportunidade, eles falavam. Nos tabernáculos, né, nos templos, nas sinagogas, nas casas, eles falavam e sempre falavam justamente da vinda de Jesus, de como foi a vinda dele, como foi a morte, a ressurreição e o que falava no Velho Testamento, né, sobre os antepassados. E eles eram bem-sucedidos e o povo ficava ali com fome, com sede da palavra e queria mais. Bom, convidado ele para o sábado seguinte, versículo 43. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. E quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Bom, tinha que ter, né? Perseguição, blasfêmia e tudo mais. Vamos seguir. Versículo 46. Está acabando, tá bom? Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos de vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. E os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Você lembra dessa passagem que Jesus disse: se algum lugar não receber vocês, sacudam o pé? Pois é, eles fizeram isso aqui, justamente o que Jesus tinha falado. Eles estavam muito felizes, né? Porque muita gente
perseguia, tinha perseguição e sempre vai ter, na sua vida vai ter tribulação, adversidade, perseguição, mas as coisas boas são muito melhores, né? Tinha muita gente se convertendo, ouvindo a palavra de Deus e eles estavam muito felizes e alegres porque era bem sucedido, né? O que eles faziam em nome do Senhor Jesus.